O milagre brasileiro. Quem diria que uma simples cafeteira, um presente vindo do outro lado do mundo, poderia reescrever o destino de uma avó querida, cuja mente começava a se apagar? Esta é a história de como a tecnologia e a alma do Brasil não apenas salvaram minha avó, mas devolveram a ela a alegria de viver. Uma história que prova que às vezes, o cheiro certo pode trazer uma vida inteira de volta. Meu nome é Emily, tenho 32 anos e moro em um bairro tranquilo de Londres com meu marido, James. Nossa vida era calma, feliz. Casados há 5 anos, construíamos nossos dias com a serenidade de quem encontrou seu lugar no mundo. James trabalha em uma empresa de importação e exportação, cobrindo a América do Sul, então viagens de negócios não eram novidade. Mas uma noite, ele voltou do trabalho com um brilho diferente nos olhos. Emily, boas notícias! No próximo mês, tenho uma viagem de 2 semanas para o Brasil. São Paulo. Naquele instante, uma ideia se acendeu em minha mente como uma lâmpada. Eu tinha tantas férias acumuladas, dias que eu guardava sem um propósito claro. O Brasil é um país que sempre me fascinou à distância. A música contagiante, a cultura vibrante, as paisagens de tirar o fôlego. Um lugar que eu sempre sonhei em conhecer. James, querido, será que eu poderia ir com você? Prometo não atrapalhar. Enquanto você trabalha, eu posso finalmente explorar aquela cidade incrível. O sorriso dele foi a única resposta que eu precisava. E assim, de forma impulsiva e maravilhosa, minha primeira viagem ao Brasil estava marcada. Os dias seguintes foram uma correria deliciosa de comprar passagens, reservar hotéis e mergulhar em guias de viagem. Eu mal podia esperar para sentir o calor do sol brasileiro, para ouvir o ritmo do samba, para me perder nas ruas de São Paulo. No entanto, há 2 semanas da nossa partida, o telefone tocou. Era uma noite de terça-feira, e o nome da minha mãe, Catherine, brilhava na tela. Estranho. Nós geralmente conversávamos longamente aos domingos. Uma ligação no meio da semana, àquela hora, só podia significar uma coisa: algo estava errado. Emily, querida. Você tem 1 minuto? Preciso falar com você sobre um assunto delicado. A voz dela estava pesada, carregada de uma tristeza que atravessou o oceano e apertou meu coração. Mãe? O que aconteceu? Está tudo bem? Sentei-me no sofá, o guia de viagem esquecido no meu colo. É sobre a vovó, Emily. As palavras que se seguiram foram como um balde de água fria. Minha avó, Margarete, com seus 82 anos, vivia com minha mãe desde que o vovô faleceu. Sempre foi uma rocha, um pilar de força e lucidez. Mas, ultimamente, essa rocha estava começando a rachar. Ela repete as mesmas histórias de novo e de novo, querida. Às vezes, 5 minutos depois de contar algo, ela começa do início, como se fosse a primeira vez. E de manhã ela não se lembra se já tomou café da manhã ou não. Minha mãe a levou a um médico. O diagnóstico preliminar foi um soco no estômago, início de Alzheimer. Suas capacidades cognitivas, sua memória, seu julgamento, tudo estava começando a se deteriorar. Naquele momento, uma dor aguda me atingiu. Margarete não era apenas minha avó, ela era um pedaço da minha alma. Na minha infância, com meus pais sempre trabalhando, a casa dela era o meu refúgio. Era ela quem me buscava na escola, quem me ajudava com o dever de casa, quem me contava histórias antes de dormir. E o mais inesquecível de tudo era o cheiro de café que sempre pairava em sua cozinha. Vovó Margarete tinha um ritual sagrado para fazer café. Era quase uma cerimônia. Ela usava uma antiga cafeteira italiana, daquelas que vão no fogão. A escolha dos grãos, a forma como ela moía na hora, a medida exata da água, ela cuidava de cada detalhe com um amor e uma precisão que transformavam uma simples xícara de café em uma obra de arte. Aquele café, acompanhado de seus bolos de fubá, era o sabor da minha infância, o meu momento de pura felicidade. E o café, mãe? Ela ainda faz o café dela todas as manhãs? Perguntei, com um fio de esperança. Um suspiro pesado veio do outro lado da linha. Não mais, Emily. Tivemos que proibi-la de usar o fogão. O quê? Por quê?
Mês passado, ela colocou a cafeteira no fogo e esqueceu completamente. A água secou, o café queimou e a casa inteira se encheu de fumaça. Por pouco não tivemos um incêndio. Desde então não podemos mais arriscar. Tenho muito medo. Fiquei sem palavras. Para a vovó Margarete, fazer café não era uma tarefa doméstica. Era o seu ritual de início de dia, a âncora que a conectava com o mundo, o ato que dava ritmo e propósito à sua vida. Começar o dia com aquele aroma, fazer uma pausa à tarde para mais um gole e tirar isso dela era como roubar as cores do seu mundo. Agora ela passa a maior parte do dia sentada, apenas olhando para o nada, continuou minha mãe, a voz embargada. A TV fica ligada, mas ela não assiste de verdade. Eu converso com ela, mas é como se ela estivesse a quilômetros de distância. Ela perdeu o brilho, Emily. Minha mãe está desaparecendo na minha frente. Desliguei o telefone e permaneci imóvel, o peso do mundo sobre meus ombros. A alegria da viagem ao Brasil havia se evaporado, substituída por uma angústia profunda. Como eu poderia aproveitar o sol e a festa sabendo que minha avó estava se apagando em uma casa cinzenta em Londres? Eu precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Sem respostas, com o coração pesado de incerteza, embarquei para o Brasil. Após quase 12 horas de voo, aterrissamos no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A primeira lufada de ar quente e úmido no rosto foi como um despertar. O Brasil me recebeu com uma energia caótica e vibrante que era completamente contagiante. As ruas movimentadas, a melodia do português brasileiro soando por toda parte, a mistura de arquitetura moderna e histórica. Era tudo novo, tudo fascinante. Enquanto James se ocupava com suas reuniões de trabalho durante a semana, eu me lancei a explorar São Paulo. Visitei o MASP na Avenida Paulista, caminhei pelo Parque Ibirapuera, me perdi nas ruas coloridas da Vila Madalena. Cada dia era uma nova descoberta, uma nova camada dessa cidade complexa e apaixonante. Mas por mais que eu tentasse me distrair, a imagem da vovó Margarete, sentada e apática em sua poltrona, assombrava meus pensamentos. No sexto dia, um sábado, James estava de folga. Um colega de trabalho dele, um paulistano simpático e falante chamado Lucas, nos fez uma sugestão. Vocês não podem ir embora sem conhecer o coração da tecnologia doméstica do Brasil. Existe uma região no centro com lojas incríveis. Vamos lá, vocês vão se surpreender. Pegamos o metrô e depois de algumas baldeações, chegamos a um bairro pulsante, repleto de lojas de eletrônicos e eletrodomésticos. Foi lá que Lucas nos levou a uma enorme loja de departamentos. O Brasil é obcecado por café, ele explicou rindo. Então, naturalmente, somos obcecados por cafeteiras. O corredor de cafeteiras era algo que eu nunca tinha visto. Dezenas, talvez centenas de modelos, de todas as formas, cores e tamanhos. Era um universo à parte. Nossa, por que tantas opções? Perguntei maravilhada. Bem, nós levamos o café a sério, disse Lucas. Mas tem outro motivo. O Brasil é um país onde muitas gerações vivem juntas na mesma casa. Então, a segurança para os idosos é uma grande preocupação para os fabricantes. O desenvolvimento de produtos seguros e fáceis de usar para a terceira idade é um mercado enorme e muito sério aqui. Nesse momento, meu coração disparou. Segurança para idosos. Uma luz se acendeu na escuridão da minha preocupação. Expliquei a Lucas a situação da minha avó, o perigo do fogão, a tristeza dela por não poder mais fazer seu café. Ele ouviu com uma atenção genuína e com um olhar determinado chamou um vendedor. O que se seguiu foi uma revelação. O vendedor, com a ajuda de Lucas na tradução, me apresentou um modelo específico. Não era a mais cara nem a mais chamativa, mas era, segundo ele, uma obra-prima da engenharia focada na segurança. Olha isso, Emily, disse Lucas, traduzindo com entusiasmo. A jarra é de parede dupla, então a parte de fora não fica quente, evitando queimaduras. A água sai com o toque de um botão, então ela não precisa levantar nada pesado. Tem uma trava de segurança para evitar o acionamento acidental. O vendedor continuou mostrando cada detalhe.
O design do bico reduz o vapor, diminuindo o risco de queimaduras. E o mais importante, se ela por acaso tombar, a estrutura antiderramamento impede que a água quente vaze. E claro, tem desligamento automático. Muitos acidentes domésticos com idosos aconteceram no passado, e isso forçou nossas indústrias a inovar. Esta cafeteira é o resultado de anos de pesquisa e cuidado. Eu estava paralisada. Era mais do que um eletrodoméstico. Era uma solução. Era esperança. Era a tecnologia que podia salvar a minha avó. Na minha mente a frase ecoou com uma força tremenda. Sem hesitar, eu a comprei. Naquele momento senti que não estava apenas comprando uma cafeteira, estava comprando uma chance de trazer minha avó de volta. Para celebrar, Lucas nos fez um convite irrecusável. Minha família tem um pequeno sítio em Minas Gerais, a algumas horas daqui. É onde cultivamos nosso próprio café. Vocês precisam conhecer o verdadeiro sabor do Brasil. Venham passar o resto do fim de semana com a gente. A viagem de São Paulo para o interior de Minas foi como entrar em outro mundo. Deixamos para trás os arranha-céus e a selva de concreto e mergulhamos em um mar de colinas verdes e ondulantes. O ar ficou mais puro, o ritmo mais lento. O sítio da família de Lucas era charmoso, simples e incrivelmente acolhedor. Fomos recebidos com abraços calorosos e sorrisos sinceros. Era o famoso jeito brasileiro de acolher em sua forma mais pura. A avó de Lucas, uma senhora de olhos brilhantes e mãos enrugadas pelo trabalho, nos levou até a cozinha. Ali, ela nos mostrou o ritual do verdadeiro cafezinho mineiro. O aroma dos grãos recém-torrados e moídos na hora preencheu o ar, uma fragrância rica, complexa e absolutamente divina. Enquanto coava o café em um coador de pano, ela me olhou e disse com uma sabedoria ancestral na voz: "Minha filha, para nós brasileiros preparar o café é um ato de amor. A gente pensa com carinho na pessoa para quem está servindo. Cada gota carrega um pouco do nosso coração." Aquelas palavras me atingiram em cheio. Era exatamente o que a vovó Margarete fazia. Era o mesmo sentimento, a mesma dedicação, apenas em um continente diferente. Com os olhos marejados, contei a eles a história da minha avó. Eles ouviram em silêncio, com uma empatia que transcendia a barreira da língua. Ao final, a avó de Lucas colocou a mão sobre a minha. "Leve um pouco do nosso café para ela", disse, me entregando um grande saco de grãos. "Este café tem a alma da nossa terra. Quem sabe o cheiro de Minas não a ajude a encontrar o caminho de volta. Aquele seria o cheiro que traria a memória de volta." As 2 semanas no Brasil passaram voando. Voltamos para Londres com as malas cheias de presentes, mas o item mais precioso era a cafeteira e o saco de café de Minas Gerais. Assim que chegamos, embalei tudo com maior cuidado e enviei para a casa da minha mãe. Naquela noite liguei para ela. "Mãe, um pacote deve chegar em 2 dias. É do Brasil. É para a vovó." Expliquei sobre a cafeteira, sobre a segurança, sobre como era fácil de usar. Minha mãe ficou impressionada, mas pude sentir uma ponta de ceticismo em sua voz. "É um presente maravilhoso, querida. Mas a vovó não tem demonstrado interesse em absolutamente nada ultimamente. Espero que ela goste." A ansiedade me consumiu nos dias seguintes. Até que numa manhã, o telefone tocou às 7 horas. Era minha mãe. Meu coração gelou. "Mãe? O que foi? Aconteceu alguma coisa?" "Emily? Você não vai acreditar. É um milagre. A vovó, ela mudou. A voz dela era uma mistura de choque e euforia. Ela mesma fez o café esta manhã." Fiquei sem ar. "De verdade? Usando a cafeteira nova?" "Sim. Ontem à tarde, eu estava lendo o manual de instruções na sala e ela veio e se sentou ao meu lado. Estávamos vendo juntas quando, de repente, ela pegou o saco de café que você mandou. Ela abriu, Emily, e cheirou fundo aqueles grãos." Minha mãe fez uma pausa, como se para reviver a cena. A expressão no rosto dela mudou completamente.
Era um olhar de nostalgia, de tristeza, mas também de uma alegria profunda, tudo ao mesmo tempo. E então ela sussurrou: eu quero fazer este café. Ponto. Juntas, elas seguiram as instruções. Margaret, que mal conseguia se concentrar em uma conversa, estava totalmente focada, aprendendo cada passo, cada botão. Você precisava ver o rosto dela quando a cafeteira apitou, avisando que o café estava pronto, Emily. Os olhos dela brilhavam como os de uma criança na manhã de Natal. Margaret serviu o café em sua xícara favorita, segurou-a com as 2 mãos e inalou o aroma profundamente. Depois de um longo gole, ela olhou para o nada e disse algo que fez minha mãe chorar. "Ah, este cheiro, Minas Gerais! Faz tanto tempo!" Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu ouvia. "E hoje de manhã", continuou minha mãe, "quando eu desci, ela já estava de pé, ao lado da cafeteira. Ela se virou para mim com um sorriso e disse: bom dia, Catherine. Fiz um café para você. Ponto." No sábado seguinte, dirigi o mais rápido que pude até a casa da minha mãe. Ao abrir a porta, fui recebida por aquele aroma celestial de café fresco. E na sala, vi uma cena que pensei que nunca mais veria. Minha avó estava de pé, alerta, com uma xícara na mão, um sorriso sereno no rosto. "Vovó?" Ela se virou. E o sorriso que me deu foi o mesmo sorriso caloroso da minha infância, um sorriso que eu pensei ter perdido para sempre. "Emily, querida. Que bom que você veio. Sente-se, vou preparar um café para você." Com uma destreza surpreendente, ela operou a máquina. Enquanto eu a observava, incrédula, ela me explicou. No começo foi um pouco confuso, mas eu aprendi rápido. O melhor é que posso escolher a temperatura. Este café de Minas fica melhor com a água um pouco menos quente, sabe? Sentamos juntas, saboreando o café. "Vovó", comecei, hesitantemente. "Quando você sentiu o cheiro desse café, você disse que era nostálgico. Por quê?" Ela olhou pela janela, seus olhos perdidos em uma memória distante. "Sabe, Emily, eu nunca contei isso a ninguém. Mas quando eu era jovem, muito antes de conhecer seu avô, eu morei no Brasil por 1 ano. Eu quase deixei a xícara cair." "O quê? No Brasil?" "Sim. Foi nos anos 60. Eu era estudante de artes e consegui uma bolsa para estudar em Belo Horizonte. Morei com uma família em uma pequena cidade nas montanhas de Minas Gerais." Ela começou a me contar sobre sua juventude. Sobre a dificuldade com a língua, sobre a saudade de casa, mas, acima de tudo, sobre o calor e a bondade do povo mineiro que a acolheu. E o ponto central de suas memórias era o café. A matriarca da família me servia uma xícara de café todas as tardes. Aquele momento silencioso, olhando as montanhas, com aquele aroma no ar, era o que me dava forças. Era o meu porto seguro. Lágrimas brotaram em seus olhos. "Quando senti o cheiro do café que você me enviou, tudo voltou. A cidade, as pessoas gentis, o pôr do sol nas montanhas, o sabor daquele café foi como se uma porta trancada na minha mente tivesse sido arrombada." O presente do Brasil não tinha apenas devolvido a ela uma rotina, tinha devolvido a ela um pedaço perdido de sua própria vida. A transformação de Margaret nos meses seguintes foi nada menos que milagrosa. Ela não apenas fazia seu café diariamente, mas começou a ensinar minha mãe os segredos de uma boa xícara de chá, usando a temperatura mais alta da cafeteira. Um dia, encontrei-a na cozinha, as mãos cobertas de farinha. Ela estava fazendo pão de queijo. Uma receita que ela aprendeu em Minas há mais de 60 anos e que estava adormecida em sua memória. Sua curiosidade pelo mundo voltou. Ela me pediu para ajudá-la a usar um tablet e, para nosso espanto, começou a ter aulas de português online. "Preciso reaprender", ela dizia com uma determinação de aço. "Um dia quero voltar ao Brasil." A confirmação do milagre veio na sua consulta de rotina. O médico estava perplexo. Os testes mostraram que não apenas a deterioração cognitiva havia parado, mas havia sinais claros de melhora. "É um caso raro", disse ele à minha mãe. "A combinação de uma rotina estruturada,
O aprendizado de uma nova tecnologia e o desafio de um novo idioma estimulou o cérebro dela de forma incrível. Mas o principal fator foi que ela encontrou um propósito. Encontrar uma paixão novamente foi o melhor remédio. Eu não conseguia parar de chorar ao ouvir o relatório. Aquela viagem ao Brasil, o encontro com Lucas, a visita à loja em São Paulo, todas as peças se encaixaram para criar este belo resultado. Escrevi uma longa carta para Lucas e sua família em Minas, contando tudo o que havia acontecido. Semanas depois, recebi uma resposta. A avó de Lucas havia ditado para ele: "Ficamos muito felizes em saber de sua avó. O ato de preparar o café tem um poder misterioso de curar a alma e dar força para viver. Esperamos ansiosamente pelo dia em que ela voltará a visitar o Brasil." Uma única cafeteira, vinda do outro lado do oceano, mudou uma vida. Mas não foi um simples acaso. Foi o resultado de algo muito maior. Foi o produto de uma cultura que valoriza seus idosos, de uma indústria que investe em tecnologia com empatia e cuidado. A estrutura que não queima, os botões simples, a trava de segurança, cada detalhe foi pensado para proteger e empoderar alguém como a minha avó. E a cultura do café brasileiro não é apenas sobre uma bebida. É sobre afeto, sobre comunidade, sobre dedicar um momento do seu dia para cuidar de alguém. É a expressão do espírito de hospitalidade que define o povo brasileiro. A tecnologia e a cultura do Brasil se uniram para devolver o sorriso ao rosto da minha avó. Saber que um objeto tão comum no dia a dia dos brasileiros está iluminando a vida de alguém do outro lado do mundo me faz refletir sobre o imenso valor das coisas que, às vezes, consideramos banais. No ato de preparar uma xícara de café, existe gentileza, existe conexão, existe amor. O coração do Brasil salvou a minha família.